palma bem forte para Ele. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra-me ao teu chamar. Aleluia, Jesus. O profeta Deus se aproximando. Aleluia, Jesus. Considera-se um pecador. Mas o fogo santo queimando torna-se útil para seu Senhor. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me Com brasas no altar. Fala, Deus. fala, Deus. Sim, alegra-se ao teu mandar. Aleluia, Glória a Jesus. Deus, Graças a aleluia. Deus. Sem perca de tempo, abra comigo, por gentileza, livro do profeta Isaías, o seu capítulo 64 e o verso 8. Logo após, nós vamos estar lendo em Jeremias, o seu capítulo 18. Neste momento, quero estar agradecendo, nosso irmão Diácono Fabrício, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Foi canal de bênção da nossa vida, para que nós pudéssemos estar nesta noite compartilhando da palavra do Senhor. Nosso pastor Wilson, o corpo de obreiro, nosso irmão, qual é o nome dele? Luiz, todo o corpo de obreiro, todas as pessoas, vocês que estão dando essa oportunidade de estar ouvindo nesta noite a palavra do Senhor através do irmão Maurício. O irmão Maurício, dele mesmo não tem nada, mas Deus achou graça e trouxe você nesta noite para ouvir a palavra dele. Deus tem uma palavra certamente para o vosso coração. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Jeremias, capítulo 18, diz assim o verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Espírito Uma Santo de palavra maravilhosa, propícia para este momento, para que nós pudéssemos compreender o que a palavra de Deus está dizendo. Nós vamos analisar e ver que o povo está distante do Senhor. O povo está indo de mal a pior. Mas Deus é aquele que sempre olha com um olho de misericórdia, de bondade para com o seu filho, para com a sua filha. Então, quando olhamos agora Deus levantando Jeremias
não como sacerdote segundo a sua linhagem, porque ele poderia ser, mas Deus levantando Jeremias agora como profeta. Então, quando Deus levanta Jeremias como profeta, ele vai ter uma situação, ele vai ter a sua vida um pouco que difícil, porque o profeta, ele não está para falar o que o povo quer ouvir, mas ele está para dizer aquilo que Deus tem para que o povo possa receber. Então Jeremias, muitas das vezes, ele é taxado como uma pessoa ruim. Jeremias é taxado como uma pessoa a qual traz uma mensagem muito dura, muito espinhosa, mas Deus levantou Jeremias para trazer uma palavra de conserto. Aleluia. E que certamente ia trazer o avivamento. O avivamento, ele não é promovido por palavras bonitas, mas o avivamento é promovido por arrependimento sincero no coração do ser humano. Todas as vezes que Deus usou alguém para trazer uma palavra ainda que espinhosa, mesmo assim, muitas das vezes esta palavra ficava remoendo, esta palavra confrontava o caráter do ser humano, confronta o nosso caráter. Então a gente pensamos aonde nós estamos e o que queremos diante do nosso Senhor. Deus, então, com este objetivo, em promover o avivamento, promover o arrependimento sincero no coração do seu povo e trazer o povo novamente para a presença dele, Deus então vai dizer para Jeremias: olha, Jeremias, desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Muito pois bem, quando Jeremias ele desce na casa do oleiro, ele está tendo uma visão agora do oleiro trabalhando na sua obra. Perceba que Deus não levou Jeremias para ir até lá buscar o barro, para pegar o barro de um determinado lugar e ali começar a retirar a impureza em cima da mesa, em cima da roda. Não, perceba que Deus agora está mostrando para Jeremias o oleiro trabalhando sobre o vaso, trabalhando naquela roda. Quando nós olhamos então e vemos eu e você dentro da casa do Senhor, estamos aqui para adorar, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, estamos aqui porque o Senhor nos conhece. Deitamos, dormimos, levantamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Quando olhamos então para a palavra do Senhor dizendo que Jeremias está com seus olhos fixos, atento, olhando agora o que o oleiro está fazendo. Dá uma olhada para o seu irmão, dá uma olhada para ela, preste atenção. Quem sabe você, com toda a sua análise, você jamais vai conseguir contar os cabelos que se encontram na cabeça dessa pessoa, mas o oleiro conhece, o oleiro sabe da sua história. Eu não conheço a sua história. Quem sabe o irmão que está do seu lado não conhece a história. Quem sabe você que está ouvindo essa aparelhagem não conhece a nossa história, mas Deus sabe da nossa história. Deus sabe de onde Ele nos tirou, Deus sabe de onde Ele nos arrancou, Deus sabe o que Ele quer fazer e vai fazer nessa terra através da nossa vida. Deus, Pai Santo. Todos Maravilha, nós papai. temos uma história. O oleiro estava trabalhando. O oleiro estava trabalhando naquele vaso. O que me chama a atenção é que
não foi o oleiro quem quebrou o vaso. Nós temos que analisar a Bíblia e dizer como ela é, porque se fosse o oleiro que tivesse quebrado, trincado o vaso, era responsabilidade dele. Mas agora, quando nós olhamos para a Bíblia e vamos entender que o vaso se quebrou, o vaso se trincou na mão do oleiro. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que, por diversas vezes, Deus quer nos usar, Deus quer fazer, Deus quer trabalhar através da nossa vida, mas por algum motivo, por alguma coisa que nós não queremos deixar para trás, que nós não queremos deixar de lado, alguma impureza, então começa a aparecer rachadura, começa agora a estragar na mão do oleiro. O vaso, quem sabe, ele foi levado agora para o fogo, para ser aprovado, mas ele não pode ser aprovado porque começou a aparecer algumas anomalias, começou a aparecer algumas rachaduras e não tinha como manter algo ali dentro. Meu Deus, é verdade. O recipiente só pode permanecer cheio se ele não estiver rachadura nenhuma. Verdade, Pai. Mas muitas das vezes o vaso, ele tem algumas anomalias, ele tem algumas dificuldades. O oleiro quer usar, mas precisa trabalhar nesses pontos. E agora o oleiro, ele tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade que o oleiro agora vai ter sobre esse vaso é quebrar de novo e fazer segundo o seu sonho. Engraçado que o povo, ele estava distante da presença do Senhor. Deus agora iria permitir o povo ser levado cativo, iria permitir o povo a passar por um momento muito difícil. Mas nenhum momento difícil que Deus nos permite passar é para a nossa morte ou para a nossa destruição, mas serve como lição, serve como ensinamento, serve como aprendizado, serve como edificação, de fortalecimento, para quando a gente estiver onde Deus quer que nós esteja, nós lembrarmos de onde Ele tirou a gente. Glória a Deus, aleluia. Verdade, Pai. Percebe que quando Deus curou o paralítico, Jesus Cristo curou o paralítico, Ele diz: olha, toma a sua cama e anda. Todo momento que o paralítico pensasse em abandonar aquela cama, ele ia dizer: mas eu não posso fazer isso, porque eu sei de onde eu saí e eu sei aonde eu estou. Glória a Deus. O vaso, ele está sendo moldado. E quando está sendo moldado, quando ele está sendo trabalhado, então agora o oleiro vai tirando algumas impurezas. Enquanto está na roda, enquanto o oleiro está movendo a sua mão, dando acabamento, dando forma sobre este vaso, algumas coisas têm que ser tiradas. Espírito, Deus tem grandes coisas para fazer com a humanidade. Grandes coisas Deus pode fazer através da vida do irmão Maurício, mas é necessário a gente passarmos por alguns momentos, algumas dificuldades,
para que nós venhamos enxergar a mão de Deus em todo o tempo sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que agora Jeremias, com seus olhos fixos sobre aquele oleiro, sobre aquele vaso, é bem verdade que existe muitas pessoas, existe muitos vasos que ele tem muito barro. Então não pode se fazer agora, quem sabe, um vaso, porque é muito barro, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. A pessoa é muito soberba, a pessoa se incha demais, se acha alguma coisa, e Deus vai tirando, vai tirando, vai tirando, porque quer fazer dele segundo a sua vontade. Meu Deus, aleluia. Mas o que me alegra é o coração, que é melhor ser uma botija cheia de azeite do que um vaso grande sem a presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É melhor ser uma botija cheia de azeite, porque a botija naquela época era feita de barro, do que muitas das vezes um vaso só de vista, um vaso de ouro, um vaso que tem o seu valor próprio. Mas nós não, nós somos de barro e a essência nossa está por dentro. Glória a Deus, aleluia, papai. Porque se você é um vaso de ouro, de nada serve. A sua essência, ninguém vai colocar barro sobre ou dentro um vaso de ouro. Ninguém faz isso. Ninguém é insano. Mas ele coloca o vaso lá de ouro para mostrar o seu poder requisitivo. Mas nós que somos de barro, e o oleiro que é o nosso Pai, ele trabalha em nós para poder colocar azeite. Ele trabalha em nós para mostrar a beleza da sua formosura, porque a natureza revela e demonstra a glória do Senhor. Aleluia. Maravilha a Deus. E nós temos que entender que Deus se manifesta de diversas maneiras. Quem sabe nós aprendemos com muitas historinhas da carochinha que Deus tem que ser desse jeito, dentro de uma caixinha. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e vemos a respeito desse nosso Senhor, nós vemos que Deus tem as suas maneiras de trabalhar na vida. E Jeremias, ele está com seus olhos fixos. Ele está vendo agora o processo. Muitos processos é doído. Eu, irmão Maurício, passei por um processo muito difícil. Eu era criança, a minha mãe, a minha tia, a minha avó, por diversas vezes eu acordava e estava todo cheio de urina. Até os meus 16 anos de idade eu mijava na cama. A minha mãe pegava o lençol, a coberta, esfregava no meu nariz para que eu pudesse parar de mijar na cama. E pensa, todos os dias você passando por isso. Mas Deus estava com as mãos sustentando eu. Deus não deixou eu cambalear. Deus não deixou eu parar por causa dessas coisas. Deus tinha projeto, Deus tinha plano.
droga para mim está usando. E eu não quis, porque isso não era para mim. A minha mãe ensinava deu índole para mim, para que eu pudesse ser alguém na vida. Ainda que na sua ignorância elas faziam essas coisas, mas Deus me mostrava o ponto bom da história. Deus fazia eu extrair alguma coisa da dificuldade que eu estava passando. Eu me lembro que passou um tempo. Eu fui abusado quando eu era criança. E eu peguei e falei: Senhor, mas cadê o Senhor neste momento? Que não protegeu a criança. E eu ficava diversos momentos na minha cabeça comigo mesmo. Tentei diversas vezes se matar, tirar minha própria vida, por não compreender os planos, o trabalhar do Senhor. Mas Deus, Ele se revelou para mim. Maravilha, E Deus, Ele mostrou para mim que Ele trabalha e traz a justiça sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. Mas não era no meu tempo que a justiça dele ia ser feita. E eu vi que a igreja de Coríntios era uma igreja maravilhosa. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja problemática. Era uma igreja a qual tinha muitos problemas, embora fosse muito usada pelo Senhor. Então eu me amadureci mais um pouco. Eu quis fazer teologia para ter o conhecimento, entender um pouquinho mais desse Deus. E eu fiz. E eu louvo a Deus porque Deus abriu a minha mente. Porque Deus fez de mim segundo a sua vontade. Deus me levantou e eu não sou mais levado por nenhum vento de doutrina, mas Deus sustentou eu na rocha firme que é o Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é o seu processo que você passou, o que você está passando, mas eu sei que o oleiro está na casa, e eu sei que todos nós somos obra nas suas mãos. Glória a Deus. Nesta noite é uma noite propícia para nós observarmos o porquê passamos por todo esse trajeto e onde nós estamos. Obrigado, Jesus. Será que Deus vai deixar nós cambalear ou parar, se Ele nos sustentou até aqui? Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas o que nós precisamos é se achegar mais próximo do Senhor. O que nós precisamos é deixar o oleiro verdadeiramente trabalhar no vaso. O que nós precisamos é verdadeiramente o fogo da aprovação do Senhor está todos os dias da nossa vida. O vaso, ele vai ser aprovado, quer ele queira, quer não. Verdade, Senhor Jesus. Deus, ele sabe os meios de trabalhar. Perceba que todas as vezes quando o povo de Israel parecia que
ia de mal a pior, estava distante da presença do Senhor, Deus trabalhava, Deus mostrava, Deus revelava, Deus levantava uma nova nação dentro do povo judeu para mostrar que Ele era Deus e Ele era o Pai, e toda a obra estava sobre as suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes olhamos para nós mesmos e dizemos o que temos para oferecer ao Senhor. Quem sabe, se nós olharmos para nós mesmos, vamos ver que nós não temos nada. Mas se nós olharmos para algumas afirmações da Bíblia, nós vamos ver que nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos um penhor valioso dentro de nós. Nós não falamos da palavra do Senhor por nós mesmos, mas somos impulsionados pela água que trabalha. Aleluia. Enquanto o oleiro ele está trabalhando no barro, ele não pode estar seco, mas a água do Espírito Santo, a água que vai molhando e vai permitindo o oleiro trabalhar, logo vai dando a forma, logo nós vai nos aperfeiçoando até chegarmos na estatura de um varão e de uma varoa perfeita na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Algumas afirmativas mostram que a água sempre esteve presente na nossa vida. Percebes que o Salmo 1 afirma que nós somos árvores plantadas junto aos ribeiros de água, a qual as suas folhas não caem e dá os seus frutos na estação própria. Verdade, Senhor Jesus. O salmista, ele está mostrando que se não tiver a água, se não estiver o fruto, se não tiver a essência do Espírito Santo, nós não permanecemos. Mas se verdadeiramente a água estiver passando, se verdadeiramente o oleiro estiver trabalhando, certamente Deus, Ele ainda continua no controle de todas as Glória a coisas. Deus, aleluia, papai. A mulher, ela tem a forma, a maneira certa de buscar a água no poço, mas essa água traria para ela sede novamente. Mas agora o Senhor Jesus Cristo, Ele mostra para ela a água que tem que ter dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. A água que tem dentro de nós, ela nos leva desta vida para próximo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A presença do Espírito Santo tem que estar dentro de nós. Onde quer que nós passarmos, onde quer que nós andarmos, a presença do Senhor tem que estar dentro de nós. O salmista, ele passou por grandes bocados e momentos difíceis, mas todos os momentos que ele tinha para mostrar a glória do Senhor e a sua misericórdia, lá estava. Porque o salmista, ele diz que nós somos bem-aventurados. Aleluia.
A bem-aventurança não trata de uma alegria passageira, transitória, algo terreno aqui na terra, mas a bem-aventurança mostra que há uma alegria dentro do ser humano, a qual ele não consegue explicar, mas leva ele mais próximo do Senhor. Deus, aleluia. A bem-aventurança mostra que nós somos mais que vencedores, não porque nós somos merecedores, mas porque a graça do Senhor está sobre a minha e a tua vida. O Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem cuidado da minha casa, o Senhor tem cuidado da minha família. Deus, Ele está trabalhando e cuidando da tua família. Maravilha, Deus. Temos que ter convicção. Glória a Deus. Não é um momento difícil que nos tira da presença do Senhor. É verdade. Não é um momento difícil que nos afasta da presença do Senhor. Mas é bem verdade que devido a gente estar inserido no contexto dessa vida, nós passamos por alguns momentos difíceis, e Deus usa o momento difícil que nós estamos passando para nós nos aproximarmos da presença dEle. Porque Deus, ninguém tenta e não é tentado. Se Deus ninguém tenta e nem é tentado, nós vamos entender que devido ao pecado que existe e deformou muitas coisas, nós vamos ver o vaso agora propício a ter alguns pedaços de pedra, propício a ter alguns ramificação de algumas raízes, propício a ter algo no meio do barro que atrapalha muitas das vezes o oleiro de trabalhar. Mas isso é por causa do pecado. Mas lá está o oleiro arrancando tudo que tem que ser arrancado para fazer comigo e com você conforme a vontade dele. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Quero agradecer, que Deus continue vos abençoando e fala melhor em cada coração, amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Chamando o pastor Wilson para dentro do trabalho. Aleluia, Jesus! Glória a Jesus para Deus, nosso pastor. E que Deus continue abençoando o Maurício tremendamente, como vem abençoando.